Josué, todos os irmãos que estão envolvidos nesse trabalho tão especial, amém? Quero louvar a Deus por aqueles que estiveram ministrando as aulas e por vocês que se dispõem a aprender e a rever entendimentos e conceitos, amém? Nesse dia, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra bem rápida para vocês. E é uma palavra que diz respeito a discipulado. Os últimos capítulos do Evangelho de João, a partir do capítulo 13, antes das narrativas da paixão, os estudiosos dizem que são os discursos de despedida de Jesus. E os discursos de despedida de Jesus são voltados para os seus discípulos. João 13 começa dizendo assim: e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então o que Jesus vai falar a partir do capítulo 13 de João diz respeito aos seus. Amém? E quem são os seus? São os seus discípulos, são os seus seguidores, são aqueles que o amam. Amém? Então nós estamos aqui nessa formatura de discipulado com aqueles que são os seus de Jesus hoje. Amém? Amém. Há tempos atrás, quem estava ali? Estava João, estava Pedro, estava Tiago, né? Hoje, quem está aqui? Somos nós, somos os seus de hoje. Amém? E quando nós vamos ler esses capítulos, meus irmãos, eu ouvi ainda agora os irmãos falando sobre o que é o prático do discipulado. Muitas vezes, talvez no passado, a gente pensasse que o discipulado era decorar fórmulas. E algumas igrejas ainda trabalham nesse sentido, né? É o que a gente chama normalmente de catequese. E aí, o que é a catequese? É você dizer assim, o que é isso? Aí a pessoa vai e diz o que é isso. Mas quando Jesus conversa com os discípulos no seu discurso de despedida, ele vai muito mais do que saber decorar alguma coisa. Como assim, pastor? Se você ler João 13, você vai perceber que Jesus faz uma coisa absolutamente inusitada. Ele está ali reunido com os discípulos, ele pega a bacia, a toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E talvez, ao longo da caminhada, Jesus tivesse ensinado os discípulos a servir uns aos outros, a dizer que nós estamos aqui para servir. Mas Jesus, no capítulo 13, ele não está trazendo um conceito, ele está trazendo uma ação, uma atitude. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, e quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro diz assim: não, Senhor, lavar os meus pés não. Como é que pode? O Senhor é meu Senhor, é meu mestre, vai lavar meus pés? Aí Jesus diz assim: é necessário, Pedro. Glória a Deus. E quando Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, ele diz assim: vocês me chamam de Senhor e Mestre. E é isso que eu sou. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, assim também vocês devem fazer. Sabe o que é isso, meus irmãos? Que o discípulo não é aquele que simplesmente sabe conceitos. O discípulo é aquele que vive a palavra do Mestre. Glória a Jesus. Jesus estava querendo dizer para aqueles discípulos que não adiantava eles terem conceitos na cabeça. Adiantava eles colocarem a mão na massa e tornar realidade, vida, aquilo que eles sabiam. Os ensinos de Jesus não são apenas para serem decorados. Eu sei isso aqui de cor. Não é que não seja importante a gente saber de cor. Não é que não seja importante a gente saber conceitos. É importante? É. Mas se a gente souber conceitos e não vivê-los, adianta alguma coisa?
Se Jesus estivesse com aqueles discípulos dizendo assim, vocês sabem que é para servir e tudo mais, e não servissem, adiantava alguma coisa, irmãos? Então, era isso que Jesus estava passando para os discípulos quando a gente lê João 13. E, na verdade, os discursos de Jesus continuam, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, até o capítulo 17, quando Jesus faz a oração intercessória pelos discípulos. E nesse tempo eu quero simplesmente, meus irmãos, chamar a atenção de vocês de uma coisa interessante que está no meio desses discursos de Jesus. Que coisa é essa, pastorzinho? João 14 e 15, Jesus diz assim: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Vamos dizer juntos? Se me amardes, obedecerei aos meus mandamentos. 1, 2, 3. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. No versículo 23, Jesus diz assim: Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. No capítulo 15, versículo 10, Jesus continua no mesmo raciocínio e diz assim: se obedecer